Nosso bate-papo de hoje é com a doutora Amanda, dentista, que vai dar mais algumas dicas para você, né, Amanda? Boa tarde, tudo Boa bem? tarde, sou tudo jóia, graças a Tudo Deus. bem. Hoje nós vamos falar mais com as pessoas, né, que tem. Agora eu acredito que mudou um pouco, né? Mas antigamente as pessoas perdiam os dentes muito cedo. Ou eu estou errada nisso? Não, tá certo. Eu falo, hoje em dia as pessoas têm mais acesso ao tratamento, hoje em dia, graças a Deus, tá tudo muito mais acessível, né? Então as pessoas têm a oportunidade de cuidar dos dentes, então a perca desses dentes está muito mais difícil de Difícil que acontecer. aconteceu. E Sim, antigamente, né, era bem mais fácil, né? com Era certeza. Antigamente, velhice era sinônimo dentadura. de dentadura. E hoje já Hoje não, mudou? hoje tem pacientes que chegam aqui com todos os dentes na boca com 80 anos de idade para fazer avaliação e Olha. cuidar. Mas como isso melhorou muito, né? Hoje nós vamos falar quais são as principais diferenças entre prótese, protocolo e dentadura convencional. Explica um pouquinho isso para mim. A dentadura é a prótese que os pacientes já usam há muito tempo, que é uma prótese que ela é removível, né? O paciente consegue quando perde todos os dentes, então a gente substitui esses dentes pela dentadura. Tem a dentadura em cima e embaixo e elas não são fixas. Tira para Tira para higienizar. higienizar, come com ela, mas assim, o que os pacientes relatam muito é o desconforto desse tipo de Verdade. prótese, porque elas não são fixas. Então, às Ela vezes, acaba ao saindo. falar, a gente tem musculatura que movimenta quando a gente fala, quando a gente Por mais mastiga, perfeita que seja a por mais dentadura. perfeita que seja. A de cima ainda, a parte superior, a gente tem todo o céu da boca que ajuda a pegar uma pressãozinha ali, então ela segura melhor. Agora embaixo, a gente tem um rebordo muito fininho. E ainda tem a língua. Então, quando a gente fala, quando a gente come essa língua em movimento, essa prótese é muito difícil de fixar, de se adaptar de uma forma bacana. Então, os pacientes reclamam muito que tem, que machuca, que na hora de comer não tem segurança porque a prótese se movimenta, na hora de falar, de sorrir. Então, não traz uma liberdade para o paciente, uma confiança para estar tendo uma vida normal, né? Mas é o que até Há algum pouco tempo tempo. atrás era o que se tinha. Hoje a gente tem com a evolução, aí surgiram os implantes e com isso a prótese protocolo, que traz um conforto maravilhoso para o paciente, uma qualidade de vida muito melhor. Então, essa prótese protocolo é fixa ou ela é removível? Qual é, é a A diferença? protocolo ela é fixa. A protocolo eu tenho até aqui Ah, para na mostrar um dentadura. exemplo. Normalmente é feita em cima de 4 implantes, então a gente coloca 4 implantes na boca do paciente, e aí essa prótese vem parafusada nesses parafusinhos do implante, Ah, nesses pinos do com implante. isso ela não Então, vai sair do não, lugar. ela não se movimenta, ela fica fixa. O paciente pode sorrir, comer o que quiser, tem uma liberdade muito grande, um conforto, né, uma mastigação melhor. E uma coisa que é muito importante que os pacientes gostam muito também é que na parte superior ela não tem esse céu da boca que a dentadura tem. Então ela fica só aqui na parte dentária mesmo. Ah, Então o que, que isso traz para o paciente? O conforto de sentir o conforto. sabor dos alimentos. Que esse céu da Porque boca acaba não atrapalha muito. sentindo. Exatamente. Tem muita papila gustativa que a gente não consegue ter acesso usando uma dentadura. Então o paciente acaba não tendo esse sabor, né? Então isso Ah, facilita muito. E a qualidade de vida, né? Você poder conversar sem medo dessa prótese soltar. Igual paciente, tem um paciente idoso que veio aqui uma vez, ele falou, eu amo assoviar, eu não posso assoviar com dentadura, eu não consigo mais assoviar. Com a protocolo você vai conseguir assoviar, consegue chupar cana, coisas assim, comer uma maçã da forma convencional, morder um alimento de novo. Então te traz uma uma qualidade de vida qualidade. assim imensurável. E fala para mim, quem pode colocar esse tipo de prótese A a protocolo, protocolo? qualquer paciente, hoje em dia, antigamente precisava ter um rebordo ósseo um pouco Precisa melhor, ter uma quantidade de implante, osso. alguma coisa? Precisa do implante, ela é fixada sobre o implante, né? O paciente tem que ter, tem pacientes que às vezes até tem algum problema de saúde e às vezes a gente contraindica a cirurgia caso não esteja controlado, né? Então, pacientes que às vezes têm problema cardíaco ou diabetes, a gente sempre pede uma avaliação médica prévia, estando tudo controladinho, tudo bonitinho, muitas vezes a gente consegue fazer numa boa, tá? Osso, às vezes quando não tinha osso, a gente não conseguia colocar os implantes, porque precisava de uma quantidade boa de osso para segurar esses implantes.
Hoje, com a tecnologia, a gente já consegue, até em rebordos menores, colocar esse osso. Rebordo que eu falo é o ossinho que fica, onde a gente perde o dente, fica aquele ossinho ali. Então, é lá que recebe os implantes. Então, hoje, assim, a tecnologia o desenvolvimento das coisas está, graças a Deus, acelerado e a gente tem conseguido fazer na grande maioria dos pacientes. Nem preciso perguntar, né, o que é melhor, é claro que é essa daí, protocolo, né? com certeza. E qual é mais fácil a adaptação? A pessoa que vai usar a dentadura ou do protocolo? Com certeza, protocolo. Com certeza, porque ela é fixa. Então, o paciente, assim, é óbvio que nada é como os dentes da gente, né? Então, tem uma adaptação, é um material que vai estar ali na sua boca, mas nada se compara. Apesar de ter uma parte cirúrgica, na parte de baixo, muitas vezes a gente consegue fazer o que a gente chama de carga imediata. Então, o paciente vem, às vezes tem alguns dentes que não estão bons, a gente extrai esses dentes numa mesma cirurgia, já põe os pinos de implante e em 72 horas ele já está com a prótese instalada na boca. Se a gente consegue o travamento desses implantes, já dá para fazer essa carga imediata. Então, assim, o mais chatinho da protocolo é a fase cirúrgica, que tem ali um dia, dois, tem que ter, né, uma dorzinha maior, mas nada do outro mundo. Os pacientes que fazem relatam que às vezes tomam medicação só no dia que fez a cirurgia, depois já vida que segue. Então, a adaptação é muito melhor, não tem nem comparação. A dentadura, tem muitos pacientes que só usam a de cima, embaixo acaba não usando, porque embaixo é muito difícil ela fixar, ela parar. Então depende muito do paciente, dele ter aquela vontade, não, eu vou acostumar. Então aí ele consegue se adaptando, a musculatura vai se acostumando com essa prótese, né? Mas não é algo confortável de se usar. Então a adaptação é muito, muito mais complicada. Às vezes eles usam uma colinha para segurar um pouquinho mais, né? Mas assim, em 100% dos pacientes é difícil quem fale que está super satisfeito com a dentadura, né? E a durabilidade de uma e da outra? A protocolo, ela é para ser para o resto da vida. O que vai desgastar às vezes é os dentes. Então, às vezes você tem que fazer a troca dessa prótese, né? Fazer uma nova, porque vai desgastando o dente, Sim, e a gente tem que fazer essa troca e igual a dentadura na dentadura. Então, assim, agora os pinos de implante, não. Estando tudo bem, você tem uma boa higienização, é para durar aí para o resto da vida. Você só vai trocar a prótese como trocaria uma dentadura também. Não é algo também que acontece tão rápido. Uma protocolo, normalmente a qualidade do dente que é utilizado é muito melhor, então esse desgaste demora mais para acontecer. É uma outra qualidade de prótese, né? Então... E fala para mim, né? A higienização, eu acho que é mais fácil. É diferente, né? A protocolo, você tem que higienizar por baixo dessa prótese. Então, às vezes tem que usar algumas escovinhas um pouquinho diferentes, umas interdental, que a gente fala, que aí você consegue higienizar por baixo. O uso do fio dental, o uso de passa-fio, porque você não remove ela para higienizar. Ela é fixa na boca. Então, você escova como se fosse um dente, né? Seu dente mesmo, e tem esses... dispositivos que ajudam nessa higienização, onde ficam os pininhos do implante lá embaixo dela. Só que uma vez ao ano, o ideal é que se faça essa limpeza aqui na clínica. Como que é feito? A gente desparafusa, solta, faz a higiene dos implantes e da prótese também, aqui em consultório, como a gente indica para uma raspagem na boca de quando tem os dentes. Sim. Uma vez ao ano, pelo menos, é importante fazer essa higienização aqui na clínica. A dentadura, você vai tirar e higienizar, escovar normalmente. E o investimento de uma e da outra? Tem uma diferença muito grande, mas obviamente isso é de acordo com o que cada uma te oferece, né? A dentadura com certeza é algo mais acessível. Acessível no que eu digo em relação a custo. Agora, valor, eu acho que é muito além do custo. O valor é o que te agrega. Né? Então, o que uma protocolo transforma na vida das pessoas... assim, é muito mais barato do que... Se você for pôr na ponta do lápis a qualidade de vida, a sua confiança, Eu tenho paciente que o dia que a gente instalou a protocolo, que ela saiu chorando, tipo assim, nossa, estou realizando um sonho, nem acredito que eu vou poder comer um churrasco. Uma coisa assim, que pra gente que tem os dentes é algo normal. E pra eles, quem usa prótese sabe a dificuldade que é. Né? Às vezes de ir em alguns lugares, de comer... Né, tem esse receio. Então, o que a protocolo traz, e hoje assim a gente tem
inúmeras possibilidades de formas de pagamento, tem parcerias com É verdade. financeiras. Então, assim, a gente consegue fazer uma parcela que caiba no bolso No do bolso paciente, de cada um. né? Então, eu falo assim, talvez você demore um pouco mais para pagar protocolo, mas nada impossível de se fazer, né? E para terminar, qual é o caso que não tem como eu usar a protocolo? Eu tenho que usar a dentadura. Existe ou não existe? Tem alguns casos que a gente não consegue. Pacientes que têm algum problema de saúde, que o médico não libera para fazer cirurgia alguma. Então, tem esses casos que a gente não consegue fazer. E, às Não vezes, o tem. rebordo, depende de uma. A gente fala, tem que ter uma avaliação muito completa. O exame radiográfico, para a gente ver como está toda a situação ali óssea do paciente, para ver se comporta, se segura esse implante, né? E toda a questão de saúde do paciente. Mas já fizemos aqui na clínica em pacientes diabéticos, com hipertensos, pacientes cardíacos, tem casos que a gente consegue fazer tranquilamente, desde que tenha uma boa avaliação prévia, alguns exames, talvez às vezes é necessário a gente pedir, né, para que faça toda essa parte cirúrgica com segurança. Então é só clicar no link, né? Eu acho que a doutora Amanda deu mais do que explicação para você e o que é uma prótese, como que ela chama? Protocolo e a dentadura convencional. Né, protocolo e a dentadura, né? E eu quero convidar todo mundo que usa uma dentadura e sente esse desconforto, que venha fazer uma avaliação e ver que o protocolo é possível. Né? Tem muita gente que fala, mas é caro, eu não consigo. É possível. E a avaliação você faz? A avaliação a gente faz sem custo nenhum. A gente vai entender a dor do paciente, ver o que a gente pode fazer para ajudar. Porque a nossa missão aqui é transformar vidas através de sorrisos e é isso que importa pra gente. Então, a gente tenta fazer o máximo para que o paciente consiga sair dessa situação para essa daqui e viver com confiança, com saúde. Nada melhor né? do que um bom sorriso. Exatamente, poder mastigar. Que você conseguir mastigar, eu falo assim, que não há dinheiro que pague, né? Você mastigar mesmo, né? Então, ó, a doutora Amanda está convidando você para vir aqui na Rede Orto, né? Venha fazer uma avaliação, não vai te custar nada. Você que já usa dentadura e às vezes deixa de ir em determinados lugares, né? Porque não consegue comer, né? Um monte de coisa, não gosta de sorrir, né? Então, vem para cá, vem para a Rede Orto, vem falar com a doutora Amanda. Ela vai dar para você todas as coordenadas. Muito obrigada, doutora. Eu falo assim que a utilidade pública está informando, né? Sim, com as certeza. Pessoas a melhorar a qualidade de vida, porque se a gente tem uma boca saudável, tudo fica melhor, né? E eu falo, a mastigação, quando você consegue mastigar bem o alimento, você tem uma digestão melhor, você elimina, às vezes, alguns problemas até de estômago que o paciente tem, devido a má funcionalidade ali na hora de mastigar. Então, muda a vida, realmente.